Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quarta-feira nós vamos saber como foi o desempenho dos jogadores emprestados pelo Atlético Paranaense em seus respectivos clubes durante o mês de abril. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, terceira edição do Emprestados em Foco, nosso scout mensal sobre a performance dos jogadores emprestados pelo Furacão em seus novos clubes, dessa vez para falar sobre tudo o que aconteceu entre os dias 1º e 30 de abril de 2025. E para que nós não percamos mais tempo, vamos começar falando logo de Leonardo Godoy, lateral direito argentino emprestado ao Santos, um Santos que durante o mês de abril disputou um total de 6 partidas, todas elas pela Série A do Campeonato Brasileiro, e nesses confrontos, o Godoy entrou em campo em 3 ocasiões, sempre como titular, e permaneceu no gramado durante os 90 minutos uma única vez. Ele não marcou gols, não concedeu assistências e recebeu um cartão amarelo. Em média, nesse período, somou 41 ações com a bola por 90 minutos e completou 15,3 passes com precisão de 69% e 0,4 cruzamentos com 33% de precisão. Nesse contexto, não concedeu nenhum passe decisivo e não criou nenhuma grande oportunidade. Ou seja, ofensivamente a contribuição do argentino é discreta para se dizer o mínimo. Defensivamente, ele conseguiu 1,2 desarmes, nenhuma interceptação, que é uma coisa que me chama atenção, porque mesmo sem querer, em algum momento você vai estar no caminho da bola, e 4,7 bolas rebatidas por 90 minutos. Foi driblado 0,8 vezes a cada 90 minutos e cometeu 2,1 faltas. Em questão de disputas físicas, conquistou 3,4 duelos terrestres por 90 minutos com 48% de eficiência e 1,2 duelos aéreos com 75% de eficiência. Então, gente, em questões defensivas, o Godoy se apresenta melhor do que eu imaginava, né? Vamos ser bem honestos. Porém, ele é muito questionado pelos santistas, é reserva da equipe comandada pelo recém-contratado técnico Kleber Xavier, e caso nada de diferente ocorra daqui até o dia 31 de dezembro, nada indica que ele possa permanecer na Vila Belmiro para a próxima temporada. Pelo contrário, grande parte dos torcedores gostaria que o Santos devolvesse o argentino ao Atlético antes do término do contrato, preferencialmente bem antes do término do contrato. Tem gente falando em devolver o Godoy já, né? Nada indica que vai acontecer, mas os torcedores gostariam. Falando então de Matheus Felipe, emprestado pelo Atlético ao Atlético Goianiense, durante o mês de abril, o Atlético Goianiense disputou 5 partidas, todas elas pela Série B do Campeonato Brasileiro, e nesses confrontos o Matheus Felipe entrou em campo em 3 ocasiões, sempre como titular, e permaneceu no gramado durante os 90 minutos nessas 3 partidas. Ele não marcou gols, não concedeu assistências e recebeu um cartão amarelo. Em média, somou 50,5 ações com a bola por 90 minutos e completou 33,2 passes com 81% de precisão, 81% de precisão, sendo 0,5 passes decisivos e 4 lançamentos longos com 50% de precisão. Não criou grandes oportunidades, o que é perfeitamente compreensível por se tratar de um zagueiro, e com a bola o Matheus Felipe tem sido um zagueiro bastante competente para o Dragão, tá? Nada a reclamar. Defensivamente, ele conseguiu 0,7 desarmes, 0,2 interceptações e 5,5 bolas rebatidas por 90 minutos. Foi driblado 0,2 vezes a cada 90 minutos e cometeu uma falta. Em disputas físicas, conquistou um duelo terrestre por 90 minutos com 44% de eficiência e 2,2 duelos aéreos por 90 minutos com 81% de eficiência. Então, gente, em aspectos defensivos, o Matheus Felipe tem feito bem o papel de zagueiro rebatedor pelo Dragão. Não é um zagueiro de muitos desarmes ou muitas interceptações, porém tem somado um bom número de bolas rebatidas e sido eficiente no jogo aéreo. Diante desse cenário, é possível imaginar que o Matheus Felipe pode permanecer no Atlético Goianiense para a próxima temporada, que é precisamente o que eu gostaria que acontecesse. Falando de Matheus Gamarra, zagueiro paraguaio emprestado ao Cruzeiro. Durante o mês de abril, o Cruzeiro disputou um total de 8 partidas, sendo 5 pelo Campeonato Brasileiro, 3 pela Copa Sul-Americana
e 3 pela Copa Sul-Americana, e o Gamarra entrou em campo uma única vez como titular na vitória do Cruzeiro sobre o União Santa Fé pela primeira rodada do Grupo 3 da Copa Sul-Americana. Nessa partida, ele somou 76 ações com a bola, que é um número bastante relevante, e completou 38 passes com precisão de 73% e um único lançamento longo com precisão de 9%, ou seja, ele tentou 11 e acertou somente um. Defensivamente, somou 3 desarmes, uma interceptação, 3 chutes bloqueados e 13 rebatidas. Não sofreu dribles e cometeu uma única falta, ou seja, números bastante impressionantes nesse cenário. Em disputas físicas, conquistou 4 duelos terrestres em 5 e 4 duelos aéreos em 5. Então não se pode negar, gente, que o Gamarra tenha desempenhado bem o seu papel nessa única partida que ele disputou em abril. Porém, o início ruim de Campeonato Brasileiro cobrou um preço altíssimo. O Leonardo Jardim tem preferido escalar o Fabrício Bruno e o Lucas Vidalba no comando do sistema defensivo do Cruzeiro, e o Gamarra disputa espaço no Clube Mineiro com o Jonathan Jesus. E caso ele queira recuperar a titularidade que ele tinha no início do Campeonato Brasileiro e permanecer no Cruzeiro para a próxima temporada, por exemplo, ele vai precisar aguardar novas chances e vai precisar corresponder em campo de imediato para poder recuperar esse tempo perdido. Se a temporada se encerrasse nesse momento, eu duvido muito que o Cruzeiro fizesse qualquer movimento para permanecer com o Gamarra em definitivo. Falando então agora de Gonzalo Mastriani, centroavante uruguaio emprestado ao Botafogo. Durante o mês de abril, o Botafogo disputou 9 partidas, sendo 5 pelo Campeonato Brasileiro, 3 pela Libertadores da América e 1 pela Copa do Brasil. O Mastriani entrou em campo em 6 ocasiões, 2 delas como titular, e permaneceu no gramado durante os 90 minutos uma única vez. Não marcou gols e nem concedeu assistências. Considerando que a minutagem média do uruguaio é baixa, menos de 10 minutos, né, na maior parte das partidas, não vale a pena a gente se aprofundar em números e estatísticas que seriam distorcidos pela baixa amostragem. O Mastriani é reserva do Botafogo como se imaginava que ele seria, por conta da presença do Igor Jesus no clube carioca, e não tem se destacado nas raras oportunidades que recebe. Segue sendo um jogador pouco participativo quando entra em campo, passa longe de ser o artilheiro que foi pelo América Mineiro no final de 2023 e pelo Atlético Paranaense no início de 2024, e nesse cenário é muito difícil imaginar uma permanência do centroavante no Botafogo na próxima temporada. Mastriani precisaria demonstrar um desempenho bastante superior até dezembro, e isso tendo a concorrência de um dos centroavantes aí mais competentes do futebol brasileiro, o que torna tudo ainda mais difícil. Passagem do Mastriani pelo Botafogo até esse momento bastante decepcionante para todos os lados. Falando de Lucas Diório, sempre que a gente fala de emprestado, o Diório é quem mais vinha chamando a atenção, e eu digo vinha porque durante o mês de abril, a Universidade de Chile disputou 7 partidas, sendo 3 pela Liga Chilena, 3 pela Libertadores da América e 1 pela Copa Chile. O Diório entrou em campo em 5 ocasiões, sempre como titular, e não permaneceu em campo durante os 90 minutos em nenhum desses confrontos. Marcou um único gol diante do Botafogo na Libertadores da América e não concedeu assistências. Na chamada Liga de Primeira, a primeira divisão do futebol do Chile, ele soma em média 37,6 ações com a bola por 90 minutos e completa 14 passes com 65% de precisão. Ofensivamente, ele dispara 3,2 finalizações por 90 minutos, sendo em média 1,6 na direção do gol adversário, e completa 0,4 dribles com 22% de eficiência, sofrendo 1,2 faltas. Em disputas físicas, conquista 1,8 duelos terrestres por 90 minutos com 30% de eficiência e 2,6 duelos aéreos com 59% de eficiência. É bem verdade, gente, que aquela performance de destaque no primeiro mês diminuiu, tá? Mas o Diório permanece como titular no comando do ataque de Laú, e no mês de abril ele enfrentou alguns pequenos problemas físicos, deixou alguns jogos antes do término por conta de dores e questões nesse sentido. Então, por mais que se trate de um jogador que eu particularmente não gosto, e nunca escondi de ninguém, eu não vou me apressar e condenar a passagem do argentino pelo futebol chileno. Eu, inclusive, torço para que ele se recupere fisicamente e retome aquele melhor rendimento, porque aí aumentam as chances da Universidade de Chile exercer a opção de compra que possui para permanecer com o Diório em 2026. Na sequência, temos Jajá, ponta esquerda emprestado ao Paphos do futebol do Chipre.
Paphos, que durante o mês de abril disputou 6 partidas, sendo 5 pela Liga Cipriota e 1 pela Copa do Chipre, e o Jajá entrou em campo em 5 ocasiões, nunca como titular e nunca permaneceu no gramado durante mais do que 25 minutos. Não marcou gols e não concedeu assistências. Então, assim como o Gonzalo Mastriani, gente, não vale a pena a gente se aprofundar em números e estatísticas sobre o Jajá, em razão da baixa minutagem. Todos esses números acabariam sendo distorcidos pela baixa amostragem. Ele foi de um destaque do Paphos há pouquíssimo tempo para um jogador que aparentemente é considerado dispensável pelo clube do Chipre. Eu cheguei a procurar entender os motivos pelos quais isso aconteceu, mas a questão do idioma dificultou bastante essa pesquisa e eu não consigo afirmar com toda certeza se o que houve foi uma queda de rendimento do jogador, se houve algum ato de indisciplina, o que, considerando o histórico do Jajá, é sempre uma possibilidade, ou se foi uma decisão da comissão técnica, talvez até projetando um futuro sem o jogador, a partir do mês de junho, quando o Jajá deve retornar ao Atlético. O fato é que a excelente impressão deixada até ali o mês de março, abril, meio que deu uma murchada nesses últimos 2 meses. Eu imagino que o Jajá retorne ao Atlético quando se encerrar o seu contrato, não vejo ele permanecendo no Chipre. E como eu não enxergo uma grande utilidade no Jajá pro Atlético Paranaense, eu considero muito provável que o clube precise procurar um novo destino para o jogador no segundo semestre, seja no futebol brasileiro, seja no futebol europeu, evidentemente em ligas menores. E falando por último, para encerrar o vídeo de hoje, de Romeu Benítez, atacante paraguaio emprestado ao Tigre no futebol da Argentina, e durante o mês de abril, o Tigre disputou 4 partidas pelo torneio Apertura da Superliga Argentina e Romeu Benítez não entrou em campo. Dessa maneira, não há como aprofundar uma análise e o atacante paraguaio deve mesmo retornar ao Atlético quando se encerrar o seu contrato no início do segundo semestre de 2025. E aí tudo vai depender de muitos detalhes. Eu não consigo imaginar o Romeu Benítez se encaixando nesse elenco do Atlético. O Atlético vai ter que encontrar também um novo destino para o atacante paraguaio. Mas quero saber a opinião de vocês, claro. O que chamou a atenção de vocês nessa nossa análise de hoje, nesse nosso scout? Quem você acha que tá bem? Você acha que alguém pode ajudar o Atlético, já o Benítez, por exemplo, que tem contrato se encerrando em junho? Você acha que algum deles caberia no elenco do Furacão? Deixe a sua opinião aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. O objetivo em 2025 é chegar a 5 mil inscritos e se isso acontecer, eu vou presentear um inscrito aqui do canal com uma camisa do Furacão. E então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano com o pós-jogo de Atlético Paranaense e Chapecoense. Espero que com uma vitória do Furacão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.